Existe um grito de chega preso na garganta de todos que sofrem. Sofrimento, maldade, injustiça chegaram ao seu limite. A humanidade já não suporta, o mundo geme. E o céu? Em Apocalipse 14, no verso 7, o céu nos dá uma resposta. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Em 12 episódios, fizemos uma jornada por essa resposta que veio do céu. Procuramos na Bíblia a solução definitiva de Deus para todo o sofrimento humano. Hoje, encerramos nosso estudo sobre o juízo. Mas antes, vamos juntos relembrar um pouco do que vimos até aqui. Nós começamos nossa série refletindo sobre a necessidade real de justiça diante das mazelas humanas. E com base na Bíblia, especialmente no livro de Daniel, verificamos que as profecias avisam de um grande julgamento a ser realizado no santuário celestial. A precisão profética foi demonstrada ao apontar que esse juízo já começou no século XIX, em 1844. Em nosso quinto episódio, aprendemos sobre como a Bíblia apresenta esse processo judicial em 3 fases distintas, sendo que a primeira delas termina quando Jesus voltar e tudo estará definido, quem será condenado ou absolvido. Em seguida, a lei de Deus, a ser usada como norma nesse julgamento, também foi apresentada. A partir do nosso 7º episódio, entramos na reta final apresentando os personagens do juízo. Todos os seres humanos, indistintamente, são réus. Os anjos e os registros históricos que existem no céu são as testemunhas e as provas. Vimos que o promotor de acusação é o derrotado Satanás e que o grande juiz é o amoroso nosso Deus Pai. E para nossa segurança, o advogado de defesa é Jesus Cristo. Após toda essa jornada, muitas questões foram levantadas, algumas foram respondidas, mas ainda temos uma pergunta a responder. Como é realizado o julgamento de Deus? Apesar de nós pecadores não entrarmos no tribunal fisicamente, com os olhos da fé é possível enxergar o dramático julgamento. Então agora vamos descrever biblicamente o julgamento de Deus. Para fazer isso, a título de ilustração, convido você a imaginar a cena do julgamento de 2 indivíduos hipotéticos. A Bíblia diz em Daniel 7, verso 10, o seguinte: assentou-se o juiz, abriram-se os livros. Assim, depois que o juiz se assentou, você pode imaginar que ele deu início ao julgamento. E o primeiro nome hipotético, imaginário do nosso julgamento é chamado. Nosso primeiro réu entra pelas portas do tribunal, comparece perante o juiz. E o juiz, em alta voz, diz: o nome dele está escrito no livro da vida? Em outras palavras, o réu aceitou Jesus como o seu salvador? O anjo então procura o nome nas páginas e não acha. Então passa a procurar em outro livro, no livro das memórias daquele réu. Ali uma terrível descoberta abala todo o tribunal. Aquele sujeito havia sim, em algum momento de sua vida, aceito Jesus e foi até batizado. Mas depois decidiu seguir caminhos diferentes dos propostos pela lei de Deus, rejeitando assim a graça de Jesus. E conforme Deus avisou por meio de Moisés, lá em Êxodo 32, verso 33, onde está escrito assim: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Por causa disso, o nome daquele réu imaginário havia sido riscado do livro da vida, pois ele mesmo decidiu abandonar o Salvador. Então o juiz levanta e pronuncia a sentença. Imagine, e se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. O réu é condenado. Que triste cena. Infelizmente, essa cena imaginária será a realidade para aqueles que se recusarem a aceitar a graça de Jesus, o único meio de salvação. Mas o julgamento continua, e o segundo sujeito hipotético é chamado. Fulano de tal, compareça ao tribunal. Ele entra, o juiz pergunta, novamente, o nome dele está no livro da vida?
Um anjo então procura pelo nome e, com um largo sorriso no rosto, afirma rapidamente: sim, sim, o nome dele está aqui, está escrito com o sangue de Jesus. E como está escrito em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo, então a salvação é dele. Nesse momento, uma voz astuta interrompe o anjo e diz: mas verifique aí nos livros do pecado e vocês verão que esse réu pecou diversas vezes em sua vida. Então ele deve morrer, porque o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Há um silêncio no tribunal nesse momento. O livro do pecado é verificado e a acusação se mostra verdadeira. Sim, aquele réu pecou. Nesse momento, o advogado Jesus Cristo se levanta. Todos olham a cena. Ele vai até o réu, veste as suas roupas sujas pelos pecados, e o réu veste as roupas limpas de Jesus Cristo, que então diz: você nunca me abandonou. Você confiou em minha graça para a sua salvação. Portanto, não se preocupe. Você é um vencedor. O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Então Jesus diz: eu serei julgado no lugar dele, porque certa vez eu prometi, conforme o meu servo João registrou em seu evangelho, no capítulo 3, verso 18. Quem crê não é julgado. O réu, então, é dispensado. E com pulos de alegria e gratidão sai da sala do juízo. Jesus agora vai adiante do Pai, diante do juiz, como um réu e se apresenta como um substituto para ser julgado conforme a lei exige, porque o pecado sempre leva à morte. O juiz então se levanta, imagine agora, e ele declara com alegria, ouça a voz dele dizendo: tendo em vista as provas em favor do réu substituto, meu filho Jesus, que morreu na cruz sem merecer, sem pecados, pagando assim o preço dos pecados da humanidade, eu, como juiz justo e compassivo, declaro com amor que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Que linda cena! Você conseguiu imaginar? Querido amigo, essa cena imaginária é muito próxima ao que há de acontecer. Ao que há de acontecer a todos que entregarem a sua vida a Jesus e o aceitarem como Salvador e Senhor. Para todos que confiam na graça de Cristo, o julgamento é de salvação e não de condenação. Muitas pessoas têm medo do juízo final. Mas se estamos firmes em Cristo, não há o que temer. Quando o julgamento tiver terminado, todo o mal desse mundo haverá sido destruído. Nenhum sofrimento restará. Jesus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você está cansado da maldade desse mundo? Existe um grito de chega preso em sua garganta por causa de todo sofrimento, maldade e injustiça? Você já não suporta? Então ouça a resposta do céu. Tema a Deus, lhe dê glória, pois chegou o juízo. E muito em breve, todas as lutas serão vencidas, todo o mal será destruído, todo o sofrimento se tornará alegria. E Jesus dirá: eis que faço novas, renovadas, todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. Você está cansado? Você entendeu o aviso? Você sabe onde recorrer? Você sabe que está no dia do julgamento? Você está informado? Você está guardando a lei de Deus? Você sabe, está consciente de que é um réu nesse julgamento? Você está pronto? Você confia na justiça divina? Você tem Jesus como seu advogado? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador agora. Arrependa-se dos seus pecados, os confesse, seja batizado se ainda não foi e viva em novidade de vida. Tenha esperança, pois o tempo chegou. Vamos dizer chega.
Chega, Jesus. Pela última vez nessa série, eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado por nos apresentar de maneira tão viva, tão verdadeira, tão límpida, tão clara. As verdades da sua justiça, a esperança que o seu amor nos dá ao manifestar as promessas desse tribunal. Senhor Deus, nesta série nós pudemos verificar muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Mas nesse momento, eu clamo ao Senhor para que essa mensagem entre no coração daqueles que estão assistindo. Por favor, Senhor, que haja salvação, que haja arrependimento, confissão e perdão. E que ao aceitarem Jesus, os teus filhos que estão do outro lado desta tela, possam receber a salvação pela graça e confiar plenamente que esse julgamento é a maior bênção da história do universo. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado por essa mensagem. E, por favor, venha com o teu Filho Jesus. Nos salve, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você que assistiu e participou dessa série hoje e em todos os outros episódios. Se você não teve a oportunidade de assistir todos os episódios, eu faço um convite importante. São episódios curtos. Dedique algum tempo, quem sabe maratone essa série. E você terá no seu coração plantada a semente da esperança e entenderá, conforme a Bíblia ensina, o que é o juízo de Deus, o que é o julgamento de Deus. Meu desejo é que você encontre salvação com essa mensagem. Deus abençoe verdadeiramente a sua vida.